Bom dia, paz do Senhor sobre a sua vida. Que essa manhã seja uma manhã abençoada, que possamos desfrutar da presença do Senhor e dizer que Ele é bem-vindo aqui nessa manhã, que Ele é bem-vindo nas nossas vidas, na nossa semana, em todos os nossos dias, amém? Vamos orar ao Senhor. Se você pudesse colocar de pé, você que está aqui presente conosco, para nós podermos adorar a Ele juntos nessa manhã. Senhor, nós te bendizemos, Pai. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, e dizemos, Deus, que Tu és bem-vindo aqui nessa manhã, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E nós queremos, Deus, desfrutar da Tua presença nesta manhã, Pai, e poder, Senhor, Te adorar, Pai, e Te prestar culto, Pai, e render glórias a Ti, Senhor. Amém, Pai. Obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir.
obrigada, Senhor, porque Tu já estás aqui, Pai. Já está operando em nós, Senhor. Aleluia. És o nosso caminho, Senhor. A luz na escuridão, Pai. Obrigada, Deus, porque Tu já estás aqui operando em nós, Pai. Aleluia. Sim, Senhor. Nós cremos, Deus. E nós Te adoramos, Senhor.
corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Este é quem tu Aleluia, Senhor. Deus de promessas, Deus de milagres. Aleluia, este é quem tu és, Senhor. Aleluia, Deus. Bom dia, amados. Queria orar com vocês. Pai, obrigado por essa manhã, pela tua presença no nosso meio. Obrigado porque acabamos de cantar que tu és um Deus de milagres, um Deus de promessas. E a tua promessa tem se materializado sobre as nossas vidas, a tua bênção. Eu, Pai, e esse povo que está presente aqui, aqueles que estão nos acompanhando de maneira online, temos sido alvos da tua bênção, temos sido alvos do teu favor, temos sido alvos da tua misericórdia. E nessa manhã nós queremos abençoar os nossos irmãos, tanto os que estão presencialmente, como aqueles que estão nas suas casas, nos seus apartamentos, nos acompanhando. Nesse momento eu oro para que teu Espírito possa envolvê-los nessa manhã, trazendo cura emocional, trazendo cura física, desfazendo todo medo, todo receio. Muitos estão cansados emocionalmente, muitos estão amedrontados, muitos estão cansados, Pai, desse momento complexo que estamos vivenciando, mas que nessa manhã eles sejam visitados por essa paz que excede todo entendimento, que teu Espírito Santo traga vida, que teu Espírito Santo derrame alegria, que teu Espírito Santo derrame saúde, que teu Espírito Santo visite, Pai, cada família. Esse mês nós estamos falando sobre famílias, estamos falando sobre as nossas crianças, nossos pais, estamos falando sobre os casais, sobre os idosos, e nós clamamos nessa manhã que a bênção do Senhor, Deus, se materialize ainda mais. Como mencionamos no domingo anterior, que possamos no meio de uma geração tão complexa, corrompida, ser achados por Ti, como Noé foi, achou graça diante do Senhor. Essa é a minha oração e a oração do Teu corpo, da Tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Vocês que estão presentes podem se assentar, vocês que estão em casa se levante, brincadeira. Eu queria nessa manhã lembrar a vocês alguns assuntos bem importantes. Primeiramente, como pastor,
Queria agradecer pela mobilização da igreja, dentro daquilo que nós colocamos no domingo anterior, da Arlanza, da equipe que está indo para o sertão, visitar o Willie Anderson, trabalhar por 2 meses no prático da ITED no sertão. Obrigado pela maneira como vocês responderam, ofertando, contribuindo. A Arlanza tinha recebido uma palavra profética de Deus, que não ia faltar recurso, e louvado seja o Senhor, o recurso tem vindo. Ela fez um pedido para doação para um bazar que eles vão fazer, e obrigado, como igreja nós queremos te agradecer. Nós seguimos firmes também na campanha de alimentos. Nós estamos engajados desde março nessa campanha de mobilização de alimentos. Temos ajudado muitas famílias, continuamos ajudando e vamos continuar ajudando. Então você que faz parte da comunidade, que de alguma maneira está precisando de algo, nos procure. Se você quiser doar, nos procure. Nós estamos aqui para abençoar. Tudo aquilo que tem chegado a esse lugar, que tem chego a esse lugar, tem como objetivo abençoar famílias, abençoar pessoas, e nós estamos nessa empreitada. E falar em empreitada, eu queria projetar para vocês um texto, que é o texto do rei Davi, 1 Crônicas, capítulo 29. Eu gosto desse texto, quando está havendo uma transição de Davi para Salomão. Davi vai providenciando recursos para aquele propósito que você conhece o texto. Deus diz para Davi, não é você que vai construir o templo, é o seu filho. Mas Davi, como um pai, como um líder, ele se mobiliza, ele entende que ele precisa prover. Eu não vou ler todo o texto, mas ele provê da sua própria riqueza pessoal. Mas eu queria chamar a nossa atenção para isso. 1 Crônicas 29, 11. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Sequência, por favor, Giovana. Riquezas e honras vêm de ti. Amém? Riquezas e honras vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. E por último, agora, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Nessa manhã nós vamos ofertar, contribuir, dizimar ao Senhor. Queria te convidar, você que está na sua casa, você vai ser projetado aí o número da nossa conta corrente. Você foi informado que nós estamos aqui numa visão, um objetivo que é alavancar recursos para que a gente possa investir numa entrega melhor de vídeo para você que está nos acompanhando, bem como também melhorar toda a questão nossa de sonorização. E o nosso desafio é gigante, humanamente falando, é um desafio gigante. Mas o texto que Davi fala diz que a riqueza vem de quem? De Deus. E nessa manhã eu queria orar pela tua vida financeira. Também queria te encorajar que você se colocasse diante de Deus e perguntasse: Deus, como que eu posso fazer parte desse projeto local, da nossa comunidade, que o objetivo é continuar abençoando a comunidade no contexto local, mas aquilo que nós estamos produzindo, conteúdo, louvor, palavra, treinamento, empoderamento, nós queremos que os nossos missionários continuem sendo alcançados, abençoados. Você sabe disso, nós entendemos que esse lugar é um campus do reino, e nós queremos, a partir desse lugar, gerar conteúdo que melhore, que empodere, que mude a realidade de muitas pessoas. Bem como esse lugar, acima de tudo, é um lugar de transformação de vidas. Tudo que nós estamos fazendo aqui, como equipe, como igreja, tem como objetivo proclamar o Evangelho do Reino e transformar vidas. Lá na frente nós vamos ter um slogan lá fora da comunidade que vai se chamar Transformando Vidas. De que maneira? Através das nossas ações sociais, do empreendedorismo, de missão, mas também a partir de tudo aquilo que acontece aqui na comunidade. Queria te convidar a se colocar em pé, vamos orar nesse momento. Você que está presente, enquanto a Ju segue aqui ministrando louvor, você pode trazer a tua oferta, pode trazer a tua contribuição.
Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessa. E eu vou orar nesse momento para que Deus visite a tua vida, que Deus te surpreenda nesse tempo, que nesse tempo que parece improvável, você possa ser tremendamente abençoado e visitado por Deus, que você possa ser surpreendido por aquilo que Deus pode fazer, porque o texto que eu li diz que riqueza e honra vem da onde? Vem dele. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa manhã, obrigado porque eu estou diante de um povo abençoado, eu sou abençoado, a minha casa abençoada, os meus irmãos que estão presencialmente são abençoados, aqueles que estão nos acompanhando são abençoados, mas a minha oração é que nesse tempo de tanta dificuldade, o Senhor nos surpreenda e que o Senhor nos abençoe de uma maneira tremenda, para que possamos continuar sendo abençoados, alvo da tua bênção, mas também que sejamos portadores da bênção. A bênção está sobre nós, e eu abençoo meus irmãos nesse momento, que estão em casa, no apartamento, a empresa, aqueles que são microempreendedores, aqueles que são profissionais liberais, aqueles, Deus, que estão clamando para que uma porta seja aberta. Eu oro para que essa porta se escancare em nome de Jesus, que novas oportunidades venham da parte do Senhor. Continua nos abençoando como comunidade local, nos dá graça para fazer uma boa gestão, uma boa mordomia daquilo que o Senhor tem confiado a nós como igreja, como equipe, continuando tocando vidas, abençoando os nossos missionários, equipando esse lugar para que ele possa ser um campus do reino. Nós te louvamos, que essa bênção estenda ao William Anderson lá no sertão, a Kate e sua família, que essa bênção estenda ao Eleazar lá em Colono, todos aqueles que têm de alguma maneira sido alvo daquilo que a gente tem começado, que a gente tem sido alvo, Deus, da tua bênção. Nós te louvamos por tudo, te agradecemos. Vamos adorar o Senhor. Ju, se quer dar um... Não? Então por favor, Juliana. Quando eu canto canções como a que a gente acabou de cantar, e eu fico pensando, uau, esse Deus de milagres, esse Deus de promessas escolheu me amar. Ele escolheu me tornar filho, filha. Ele nos escolheu, independente de quem nós somos. Ele nos escolheu e nos tornou filhos e filhas. E nós podemos desfrutar disso, dessa presença, porque na casa do Pai há um lugar para nós. Nos braços do Pai há um lugar para nós. E vamos cantar essa canção. Que quem somos nós para que o grande Rei nos olhe e nos perceba e nos ame? Nós somos filhos, porque Ele nos escolheu e nós escolhemos a Ele. Amém? Livre enfim ser
Glória, Senhor. Amém, amados? Vocês podem se assentar. Esse mês de outubro, nós estamos falando sobre famílias. Domingo passado, eu e a Jéssica dividimos esse período de reflexão. Nós fizemos uma partilha da fala e a gente segue abordando crianças. Parabéns para as nossas crianças. Você que faz parte da comunidade, famílias, receberam um kit preparado de uma maneira tão carinhosa pela Angélica e pela equipe. Você tem umas atividades para fazer com seus filhos e nós encorajamos você que você faça. Hoje nós vamos dividir esse tempo com a Keila e com o Danilo, que é mãe, é pai, é esposa, é esposo, estão aí na missão. Nós vamos falar um pouquinho a respeito daquilo que eles falam. No próximo domingo, nosso amigo Laurenildo Santana vai estar falando sobre o coração paterno de Deus, falando sobre paternidade aqui com a gente. E no último domingo, a nossa amiga Andréa Bonfim, que é uma psicóloga, vai falar sobre a família nesse contexto de pandemia. Ela também está envolvida com a Cridas. Primeiramente, eu queria chamar a Keila aqui, por gentileza. Eu gosto de pensar nessa diversidade do corpo, e quem me conhece sabe disso, que a gente sempre fala aqui que a nossa religião começa quando o sermão de domingo acaba. John Stott fala que o mundo é a arena da missão. E a Keila é uma discípula de Jesus. Além disso, ela é a mãe do Alexandre, esposa do Fernando, coordenadora do curso de administração da Universidade Federal do Paraná, docente de ensino superior há mais de 20 anos, uma grande docente, bacharel em desenho industrial, especialista em comunicação, mestre e doutora em administração. Temos muito por aprender com a nossa amiga Keila, neta de um dos fundadores da ECOM, filha do Louri e Marise, irmã do Fabiano. Houve ali um erro, faltou o R, né? Irmã do Fabiano, madrasta de 4 enteados e avó por empréstimo de 8 lindos netinhos. Vamos orar pela Keila. Além disso tudo, ela é uma discípula que tem entendido que aonde Deus a colocou, é lá que ela desenvolve a missão. Vamos orar por ela. Estenda suas mãos por ela, pelo Danilo. Pai, obrigado por essa manhã, pela oportunidade de estarmos em igreja, em família macro, família estendida, porque a comunidade é uma grande família, e nos ajuda a cuidarmos uns dos outros, nos ajuda a entendermos a importância de estarmos inseridos em família. Obrigado pela disposição da Keila e do Danilo em nos abençoar nessa manhã. Senhor, que o Senhor use a Keila, que ela possa ser um instrumento, uma facilitadora para dizer para nós aquilo que o Senhor está fazendo no ordinário e no cotidiano da vida dela, nos vários chapéus que ela desenvolve como mãe, esposa, educadora, e também na sequência o Danilo, em nome de Jesus. Keila, você está em casa, seja bem-vindo. Bom, aqui eles falou que eu tenho 20 a 25 minutos, né? É isso, né? Dar microfone para a professora é meio perigoso. Eu vou tentar, gente. Eu fiz um esforço, fiz um roteiro aqui para não fugir muito. Então, bom dia a todos. É muito bom estar aqui. Falei pro Aquiles que a minha quarentena está sendo mais longa do que março. Ela começou bem antes, né? Porque o Alexandre, a gente vai falar um pouquinho sobre autismo, né? E ele não suporta o barulho aqui do templo quando a gente está cantando, mesmo o microfone. Então já faz um tempinho que eu não consigo vir, né? Mas eu sou membro dessa igreja aqui há mais de 40 anos, né? Enfim, já faz um bom tempinho. Eu tenho foto com 4 anos de idade cantando aqui na frente, né? Com Maria Chiquinha, assim, tá? E é uma vida inteira aqui nesse ambiente, e é bom estar de volta, né? E quando o Aquiles me convidou para falar sobre família, eu até falei para o Fernando, meu esposo, falei, o que eu vou falar, né? Tem tanta gente melhor do que eu para falar sobre isso. E né, demorei um tempo para entender aquilo que Deus queria que eu falasse. E aí eu
acho que tem uma palavra que falou para mim e eu espero que fale para vocês também, né? E o título da minha fala aqui é diagnóstico. Talvez a nossa irmã Janaína pudesse falar muito melhor que eu, né? Nossa médica. Mas diagnóstico é uma palavra que tem feito parte da minha família há pelo menos 6 anos, quase 7 anos, né? Porque o Alexandre foi diagnosticado com autismo formalmente com 2 anos, hoje ele está com quase 7, mas eu sabia que ele tinha autismo desde os 6 meses de idade. Eu convivi com algumas famílias lá na universidade, um orientando meu de mestrado e uma colega, professora, que os filhos foram diagnosticados antes de eu estar grávida. E eu convivi com esse processo de diagnóstico deles. E quando o Alexandre nasceu e ele começou a demonstrar alguns comportamentos, eu olhei e pensei, ele tem autismo. E falei para o Fernando, o Alexandre tem autismo. E ele falou, não, né? E o Fernando é o 5º filho dele, né? Então ele, muito mais experiente que eu, ele falou, não, você está inventando coisa, não é possível, né? Isso aí é coisa de criança. Então. Mas o Alexandre, ele tinha alguns comportamentos, né? Ele não gostava de colo, ele brincava com os brinquedos de uma maneira muito peculiar. O Fernando comprou um monte de carrinho para ele e ele enfileirava os carrinhos, né? Lá em casa é um apartamento pequeno, mas ficava assim de uma ponta a outra aqueles carrinhos Hot Wheels enfileirados, e eu fazia algumas experiências, né? Eu chegava no meio da fileira e virava um carrinho ao contrário para ver o que ele ia fazer. Ele ia lá e arrumava. Com 9 meses, 10 meses, se eu colocasse uma folha de papel, um livro com a capa virada ao contrário, ele desvirava. Ele sabia que estava de ponta cabeça. Se eu derrubasse alguma coisa do lado dele com um barulho muito alto, qualquer coisa, brinquedo, ou em casa, às vezes a gente derruba alguma coisa, ele não se mexia. Era como se nada acontecesse. Mas se ligasse a televisão lá no quarto, ele estivesse na sala e fosse a Peppa Pig, ele prestava atenção. Né? E aí começou, né? Eu não quis forçar a coisa do diagnóstico, né? Levar no médico sem que meu marido acordasse, né, comigo. E aí, quando ele foi para a escola, eu falei para o Fernando, olha, eles vão chamar a gente na escola. Você está preparado? E ele continuava, não tem nada. E aí deu um mês e meio de escola, eles ligaram pra gente. A gente chegou lá e foi a primeira de muitas vezes que eu fui pra diretoria. Uma criança de 2 anos e eu em reuniões com a diretora da escola, né? E aí ela falou, olha, eu acho que vocês deviam levar. E eu só olhava pra ele assim de canto de olho, né? Eu falei, né? Que ele tinha alguma coisa. E aí a gente começou todo o processo de diagnóstico, né? E autismo é um diagnóstico clínico, né? A gente tem, eu não vou falar de autismo aqui, até quem sabe um outro dia, uma outra oportunidade, a gente possa explorar mais o tema, mas a gente ainda não tem assim, não é como um exame de sangue que sai lá, né? Um diagnóstico. É um grupo de profissionais, né? Você vai num psicólogo, você vai numa neuropsicóloga, você vai no neuro, você faz exame de audição, a gente fez ressonância magnética, Imagina o Alexandre com 2 anos não parava quieto, fazer ressonância, ele tinha que ficar quieto, senão ia ter que sedar. Então foi um caminho aí meio difícil, mas enfim, conseguimos chegar à conclusão de que ele tinha autismo, mas aí começou todo o processo de entender o autismo, né? E o que é o autismo? O autismo é um transtorno do desenvolvimento. Você espera que uma criança tenha um desenvolvimento normal, que ela ande, que ela fale, que ela interaja. E a criança autista, ela tem problemas, né? Desvios nesse desenvolvimento. Esse transtorno,
ele atinge 3 áreas: comunicação, interação social e comportamento. Quem já assistiu um filme de autista, quem é mais antigo aqui lembra daquele filme Rain Man, né? Que ele decorava a lista telefônica, ou já viu algum filme de autista que a criança fica se balançando assim, né, de frente, né, não gosta de toque. O que a gente tem descoberto é que são tipos de autismos diferentes, mas eles alteram essas 3 áreas, né? No extremo, né, o autismo é um espectro, a gente tem o autismo clássico, que é esse aí, né, da criança se balançando e não gosta de toque, não fala, normalmente tem retardo mental, que é aqui esse lado direito aqui, né, um verdinho ali, o azul, e do lado esquerdo a gente tem o autismo atípico, que é o autismo de alto funcionamento, síndrome de Asperger, né, que aqui é onde o Alexandre está localizado, né? O que caracteriza esse lado de cá, esse lado vermelhinho aí, laranja? Ele fala, ele se comunica com dificuldade, mas fala. Ele fala mais inglês do que português. Né? O meu marido disse que vai ter que aprender a falar inglês, porque... Né? Agora, quando ele faz uma coisa errada, ele olha pra gente e fala, sorry. Sorry. Aí eu falo pra ele, você derrubou? E daí vem falar sorry, né? Ou quando ele quer uma coisa e a gente tira dele, ele fala, this is mine. Né? Isso é meu. Então ele aprendeu a falar inglês praticamente fluente, ele tem 6 anos e meio, né? Ele se alfabetizou sozinho, então ele lê português e inglês, né? Com 9 meses ele sabia que a folha estava ao contrário, né? Que as letras não estavam na posição correta, e ele, enfim, tem esse autismo de alto funcionamento, que são algumas habilidades especiais em algumas áreas. Ele faz conta de cabeça. Agora ele descobriu um programinha da BBC de Londres que chama Number Blocks, e ele fica o dia inteiro naquele Number Blocks. E ele já sabe, esses dias eu fiz uma brincadeira com ele, e eu falava assim, o meu número favorito, em inglês, né? Ele não brinca. O meu número favorito é o 5. E ele falava, o meu número favorito, né? My favorite number is 7. E ele entendeu que a brincadeira era falar sempre um número mais alto. Quando a gente estava lá nos milhares, né? My favorite number is, né? Eu já não aguentava mais, estava no 1 million, né? Ele cansou, ele virou e falou assim, my favorite, meu número favorito é infinito. Porque, gente, ele sabe que infinito é o número mais, né? É infinito, tipo, acabou a brincadeira, não quero mais brincar. Mas ele tem muita dificuldade de comunicação, né? Ele tem muita dificuldade de... Às vezes parece que trava, ele vem correndo falar uma coisa e, né? Parece que na cabeça dele a frase não forma. Ele não interage com outras crianças, embora ele ache que interage, né? Ontem a gente foi na casa da minha netinha, que nasceram gêmeas, e aí se você em casa chegar e falar, com quem que você brincou? Ele vai falar, brinquei com a Claire, brinquei com o Adam. Mas ele não brincou, ele não interagiu, mas só o fato dele estar lá, ele acha que ele brincou, né? E na escola ele fica muito isolado, ele não quer mais ir para a escola porque a escola é uma coisa chata, né? Ele é obrigado a fazer coisas que ele não quer. A escola é outro tema, né? Outro dia a gente pode falar de escola, eu tenho as minhas opiniões, mas é todo um quadro, né? E nesse tempo de diagnóstico eu tenho convivido com algumas famílias. E assim, a vida das famílias hoje, que tem alguma criança PCD, né? Criança com deficiência, é uma sopa de letrinha. Eu trouxe aqui só algumas delas para a gente ilustrar. Então, TEA é autismo, né? Transtorno do espectro autista. Aí tem TOD, que não é o de tomar, né? É transtorno opositivo desafiador, crianças que não aceitam comando de nada. TDAH, que é hiperatividade. TID, que é transtorno invasivo do desenvolvimento. TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo em crianças, né?
T21, que é a antiga síndrome de Down, acho que todo mundo aqui já conheceu, né? Uma criança com síndrome de Down. Aqui eu coloquei alguns, né? Mas são centenas. E aí quando você conversa com esses pais, é uma sopa de letrinhas. Se você sentar numa... A gente leva as crianças na terapia e fica aquele, né? O que teu filho é? Meu filho é TOD com TIC, com TID, com T, né? É uma salada. E é muito comum crianças com TEA terem comorbidade, ou seja, é muito comum uma criança com TEA, com TOD, né? Elas vêm juntas, né? Até hoje a gente não descobriu nada além do TEA no Alexandre, né? É provável que ele tenha altas habilidades, mas a gente ainda não conseguiu fazer o teste porque ele ainda não tem maturidade para responder as perguntas e tudo mais. Então, vou passar lá para frente, Mariana. Eu fiquei pensando na Bíblia, porque se eu for falar de mim, vou falar de mais de defeito do que qualidade, né? Mas eu fiquei pensando numa mãe especial, uma mãe de uma criança especial. E eu procurei algumas e me chamou a atenção a vida de Maria, que foi criança de uma mãe mais do que especial. O filho dela, como o meu filho, como o filho de outras mães, não ia seguir a vida normal, não ia ter uma família, não ia viver longamente, né? Algumas síndromes dessas encurtam a vida das crianças. E ela viveu sob o peso de um diagnóstico. Então ela é uma mãe como eu, que um dia recebeu um diagnóstico: seu filho é assim, seu filho vai viver assim. E ela recebeu um diagnóstico não só para ela recebeu para o filho, ela recebeu para ela também. Lá no capítulo 2 de Lucas, eu coloquei aqui na tela para facilitar para a gente. Professor é assim, né? Facilita a vida do aluno, né, Juliana? Tudo mastigando. Lucas 2, 34 e 35, tem o texto quando eles vão levar Jesus para apresentar no templo. E aqui, Jesus tinha alguns dias de vida, pelo que diz o texto. Então era um bebezinho, bem bebezinho mesmo, recém-nascido. E o texto diz que o sacerdote abençoou a criança e disse para ela, para a mãe. Aqui eu me senti como se fosse uma cena de consultório médico, né? Lá vem o diagnóstico. Esse menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição quanto para a salvação de muita gente em Israel. Então ele está dizendo: ó, teu filho vai fazer isso, essa é a missão dele. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. E aí eu me coloquei no lugar dela de novo. O meu filho vai sofrer bullying, como tantas outras crianças deficientes. É inevitável. O diferente, ele chama atenção, né? E eu preciso prepará-lo para isso, e eu preciso me preparar para isso. Já sofremos situações, mas ele não percebeu. Mas uma hora ele vai perceber, né? Então, muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E aqui também me chamou a atenção. As pessoas que são preconceituosas, as pessoas que não conseguem viver com o diferente, que não conseguem olhar para uma criança deficiente sem apontar, elas estão revelando o que elas são, a maneira como elas veem a vida. E aqui vem o diagnóstico para Maria. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Olha que coisa, você está com um bebezinho no colo. Chega o sacerdote, no nosso caso de mães com crianças deficientes, chega o médico e fala: ó, seu filho, ele vai viver assim, ó, ele vai ter essa limitação, ele vai ter essa possibilidade. Tá acabando meu tempo, Aquiles? Fez um sinalzinho lá, vou correr. Ele vai ter essa... Eu falei, né, da microfone para a professora, né? E ele vai... Isso vai cortar o teu coração. E ela era uma menina de 15, 16 anos, com um bebezinho no colo.
E ela, se fosse eu tinha falado assim, olhado para cima, né? Puxa vida, Deus. Tô aqui fazendo um favor, né? Tô aqui cumprindo minha missão. O Senhor me vem com uma dessa. Vai uma espada, vai cortar o meu coração. E aí eu comecei a pensar, eu selecionei 2 características de Maria que contrapõem os meus defeitos como mãe, que são coisas que eu preciso melhorar. Maria foi extremamente corajosa. Imagina você com 15, ela tinha, acho que dizem, né, 14 anos, ela era bem novinha. Aparece um estranho no quarto dela, e era um anjo, e fala, você vai ficar grávida. Eu já tinha saído fora. Passa para outra, eu não estou preparada, eu sou muito nova. A minha família vai achar ruim, né? Eu vou capaz de ser apedrejada. Mas ela ficou firme. Que menina corajosa. E eu sou medrosa. Eu teria saído correndo. Eu corro de cachorro. Eu fiz um intercâmbio na Argentina, isso faz muitos anos. Quando eu comecei a dar aula na PUC, eu tinha uns 20 e poucos anos, fui fazer o intercâmbio. E eu cheguei numa casa, eu tenho fobia de cachorro. Já melhorei, mas tenho, né? Cheguei numa casa, eu ia ficar nessa casa, e saiu a família para me receber, e os 2 poodles vieram para cima de mim. Eu corri quadras. Eles tiveram que ir me buscar na rua, porque eu não parei de correr. E eu olhei para Maria e pensei, meu Deus, que mulher é essa? Que coragem. Que eu com 40 e poucos anos não tenho essa coragem, eu preciso ter. E Deus me deu a oportunidade com o meu filho de ter coragem. Ter coragem para enfrentar um diagnóstico, coragem para enfrentar uma sociedade que não vai, né, não é receptiva a ele. A gente teve que levar ele para fazer exame de audição, porque ele podia ser surdo. Hoje está muito melhor, mas por muito tempo a gente não saía de casa, porque não tinha coragem. Podia acontecer qualquer coisa. Uma vez a gente estava numa lanchonete, e ele estava brincando, tinha uma salinha de brinquedo assim, e ele teve uma crise, porque alguma peça não encaixou, não sei. Eu sei que a crise da criança autista parece que ela está, né, parece que está morrendo, você bateu nela, sei lá o quê. E todas as pessoas do ambiente começaram a olhar. E eu que sou uma pessoa, pode não parecer, mas sou uma pessoa tímida, né? Juntei todo mundo na lanchonete. Falei, pessoal, vem aqui, eu vou explicar. Ele é autista, ele tá só assim, né, incomodado com alguma coisa. Daqui 5 minutos ele vai estar bem, ele não se machucou, não aconteceu nada. Ele tá numa lanchonete com gente desconhecida. Quer dizer, Deus está me dando a oportunidade para ser mais corajosa do que eu sou. E a segunda característica que eu destaquei de Maria é que Maria foi serva. E eu me vejo uma pessoa extremamente mandona, eu sou controladora. Tem eu encontrei, a minha mãe guardou uma ficha de avaliação da pré-escola. Eu tinha 5 anos. E lá na ficha de avaliação dizia assim, quais são as características, né? Se veste sozinho? Sim. Né? Obedece a professora? Sim. Né? E aí tinha uma característica que me chamou a atenção. E eu era super meiga, né? Boazinha e tal, obediente. Dominadora? Sim. Quer dizer que a minha professora da pré-escola olhou para aquela criaturazinha de 5 anos e falou, é um monstrinho. Dominador. Se deixar tomar conta do negócio. E Maria, com toda a coragem dela, com toda a sabedoria dela, ela foi serva. Ela aceitou aquela missão e foi em frente, mesmo com aquela palavra, né? Uma espada vai atravessar o teu coração. Você vai sofrer por causa dessa criança, desse filho. Então ela não deixou que o diagnóstico fosse maior do que a missão dela. E aí eu quero terminar com essa frase, né? Não importa o diagnóstico. Eu recebi um diagnóstico. Você pode ter outro. Todos nós temos diagnósticos na vida, positivos e negativos. O
que importa é estar no centro da vontade de Deus. Se essa é a missão que eu tenho, se eu tenho que falar sobre isso, se eu tenho que ajudar outras mães, se eu tenho que, né? Eu não sei, mas é a minha missão. E isso que é importante, não o diagnóstico, não é a palavra final que Deus tem para nós. Amém? Amém. Espero que eu tenha cumprido o tempo aqui. Por favor, Danilo. Danilo, nós nos conhecemos desde 2011, Danilo. Conferência do CAD lá no Mabu, Capivari, né? Lugar bom, né? Danilo é um grande amigo, a gente foi companheiro de pós-graduação na FAI. Eu brincava, cara, esse é o melhor aluno da turma e eu estava ali ralando para tentar passar. Danilo, casado com Deise, pai do Pedro, graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, especialista em empreendedorismo e negócios sociais pela FAI, missionário desde 2006, quando atuou por 4 anos na Jocum. Para quem não sabe, o Danilo também é um grande ministro de louvor, adoração. Sim, a gente tem até composição sua, porque eu sei, trabalhou por 10 anos como coordenador de projetos sociais no CAD Fazenda Rio Grande, fomentando atividades socioeducativas na área de esporte, cultura e tecnologia para crianças e adolescentes. Hoje atua na CRIDAS, coordenando o setor de projetos da instituição. Além disso, um grande amigo, está nos ajudando aqui na implementação do Instituto Move. Lá na frente vocês vão entender um pouquinho. Vamos orar por ele? Pai, obrigado pelo Danilo, pela Deise, pelo Pedro, por essa família que nós amamos, admiramos, pelo comprometimento dessa família na missão há tanto tempo, Deus. Obrigado porque nesse tempo o Senhor trouxe o Danilo para caminhar conosco, tem nos abençoado e também tem sido abençoado por essa comunidade, da mesma maneira que o CAD tem sido abençoado e agora a CRIDAS e tantas outras organizações que o Danilo tem sido um facilitador. Obrigado por esse tempo e que ele possa ser esse instrumento de palavra, de encorajamento, pensando nas nossas famílias, que são desafios comuns a todos nós. Em nome de Jesus. Danilo. Só para não perder o tempo, estou que nem a Keira aqui, escutando aqui. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? O Aquiles é muito bom de aumentar a minha autoestima. Ele tem uma capacidade gigantesca de fazer isso. Sou um compositor de uma música só, né? Um grande sucesso entre os meus familiares. Mas estamos aí, somos compositores. João Aquiles. E eu agradeço a oportunidade também de estar aqui. Eu tinha listado dois temores e tremores que eu estava antes de vir para cá. O primeiro era de subir num púlpito, já dar aquela tremida, né, básica. O segundo era de falar de família, né, um tema que a gente precisa ter muito temor a Deus para falar sobre isso. E o terceiro, que agora estou substituindo a Keila, né, precedendo aqui, e eu queria convidar vocês a pensar hoje então sobre família como um ambiente de missão. Eu acho que tem muito a ver com o que a Keila terminou falando sobre a missão de Maria. E queria convidar vocês a abrirem lá no texto de Deuteronômio 6, para a gente ler. E ele vai ser a base das minhas experiências paternas nesse tempo. Enquanto vocês abrem, a gente tem várias escolhas. Jorge, sua esposa, que bênção ver vocês aqui. A gente tem várias escolhas que a gente pode fazer na vida. A gente pode escolher com quem casar, a gente pode escolher a nossa carreira, a igreja que a gente vai frequentar, se a gente vai se envolver com música, com arte, se a gente vai ser engenheiro, se a gente vai ser médico, se a gente vai abrir projeto social, se a gente vai fazer qualquer coisa, se a gente até vai ter filhos ou não vai ter filhos. Uma coisa que a gente não consegue escapar e que todo mundo aqui tem como similaridade é ser filho. E se todo mundo aqui foi filho de alguém, a gente tem alguma coisa para pensar ainda mais profundamente sobre o que Deus tem sobre essa perspectiva. E eu queria ler com vocês lá então Deuteronômio 6, de 1 até o 9, rapidamente. Essa é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês,
para que vocês o cumpram na terra para a qual estão indo dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam e obedeçam ao Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E a gente costuma parar por aí. E aí vem: ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas aonde? Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A perspectiva de família e de ensino de filhos, na perspectiva cristã, o que Deus está tentando nos ensinar é que a gente não tem um modelo pontual, não são eventos que a gente proporciona para os nossos filhos, para que eles aprendam sobre Deus e sobre as coisas de Deus. A gente fala muito sobre coisas mais ligadas à religião. Ligamos Deus muito quando nossos filhos vêm à igreja, quando eles participam de algumas coisas diferentes, quando oramos no final da noite, contamos uma história, quando oramos antes do almoço e da janta, quando temos esses modelos pontuais, mais religiosos do que de espiritualidade, de vida cristã, fazem parte, mas não são a parte mais fundamental. O que o texto está dizendo aqui é um estilo de vida. Nós aproveitamos e gerimos o tempo da nossa vida familiar para que a gente ensine e fale sobre a perspectiva cristã da vida para ele em todo o tempo. Então nós não estamos promovendo coisas, nós estamos falando sobre vida, e Deus está em todas as áreas da vida. Então quando a gente vai falar sobre Deus, quando o Pedro fala para mim, hoje ele estava falando que ia ser um ninja, e eu achei interessante. Depois eu falei: mas se você quer ser muitas coisas, né, Pedro? Eu quero ser também detetive, para ter um bom binóculo para descobrir os mistérios. E eu quero também ser, várias coisas. Deus está nessas conversas. Deus está quando a gente ontem saiu para caminhar na Paraná, aqui andamos que nem um doido, eu empurrando um carrinho cansado, ele manda: acelera, pai, acelera. Deus está em todos esses momentos. E é isso que é a perspectiva de vida cristã para os nossos filhos. E a gente, além de ensinar e de conversar, uma das dificuldades que nós temos como família ou como pais, que a gente deve se atentar, que a gente tem que praticar. Porque muitas vezes a gente ensina coisas, fala coisas, e a gente toma aquelas diretas dos nossos filhos. Todo mundo aqui que já teve filho, já passou por isso. Mas você, papai, falou para mim que era desse jeito. E por que você está fazendo ao contrário? Não era assim? Porque a perspectiva de vida cristã para a família também é de prática, é de ensino, é de dizer: olha, é assim o caminho, porque papai e mamãe estão tentando ir por esse caminho. E a gente às vezes vai escorregar, não vamos acertar a todo momento, mas a nossa ideia é que ele veja em nós o reflexo de Deus para a nossa família. Senão não faz sentido. A gente tem um monte de gente falando coisas muito bonitas e na hora de praticar não consegue avançar. O texto também diz sobre a responsabilidade que está sobre os pais, a autoridade que Deus deu aos pais. E às vezes a gente terceiriza muito, e a gente reclama que os desenhos são ruins, que a professora da escola falou alguma coisa que não é legal, que alguém lá, os coleguinhas dele lá na escola falaram um palavrão e ele pegou. Mas a responsabilidade da educação e a responsabilidade de aplicar os princípios de vida cristã estão sobre os pais. Imagine nós, morada do Altíssimo, sendo autoridade sobre a vida de uma pessoa, de uma criança. Nós somos os responsáveis. Existe influência, boas e ruins, nesse movimento todo de vida que ele vai passar. Mas qual é a maior influência, qual a maior autoridade? Está sobre nós, os pais. Alain da Cope, no livro Template Social do Antigo Testamento, está dizendo assim, que nós costumamos falar:
tornem o mundo seguro para que meus filhos estejam seguros. Essa é a nossa fala, mesmo que inconsciente. E Deus está dizendo através desse texto que, olha, para que seus filhos andem seguros em um mundo inseguro, cheio de pecado, problema, ensinem e sejam exemplos do que eles precisam saber e entender. Ensinem seus filhos a escolher o bem ao invés do mal, mesmo em um mundo cheio de maldade e pecado. Quando a gente fala de ensinar a viver, nós estamos falando sobre discipulado, a gente está falando sobre missões. E é nessa perspectiva que eu quero conversar com vocês sobre os próximos pontos. A agência missionária a gente conhece um monte. Tem Jocum, tem Miaf, tem mais. Cara, tem um monte de lugar, CAD, Acridas, tem um monte de coisa. Mas Deus está falando que nós temos vários aqui pontos estratégicos de uma agência missionária. A primeira estabelecida na criação, que está dizendo, vocês preparam, ensinam pessoas a invadirem o mundo e discipularem as nações. Senão a gente fica sempre, cara, a nossa responsabilidade vai até aqui. E depois? Eu não sei se vocês já pararam para pensar que os nossos filhos não são nossa propriedade. Nós, assim como a Acridas, onde eu trabalho, possui uma guarda provisória das crianças, dada judicialmente a nós, pelos problemas que aconteceram na família, nós temos uma guarda provisória dos nossos filhos. Nós temos um tempo de preparação onde temos autoridade judicial sobre ele. Só que quando ele completa os seus benditos 18 anos, alguns já passaram por isso, ele pode tomar decisões, ele pode escolher judicialmente assinar por elas. Por causa do nosso bom relacionamento de amor, e se a gente tiver firmado, nós vamos ter filhos muito maiores do que 18, que vão continuar respeitando seus pais, pedindo conselhos, mas judicialmente eles podem tomar as devidas escolhas da vida. E nessa perspectiva nós temos um tempo determinado para gerar esse ambiente missionário para eles. Então nós temos guarda, não propriedade. E por que eu acho que família tem a ver com missão? Porque missão, se alguém me perguntar hoje o que é conhecer a Deus, entender a sua vocação, usar uma estratégia, estar em algum lugar, em algum território e servir as pessoas. E quem ensina isso para as pessoas somos nós, os pais. Conhecer a Deus é a nossa perspectiva de ensiná-los sobre a vida cristã, sobre Jesus, sua vida, salvação, sobre relacionamento. A gente fala sobre entender a vocação, e nós somos fundamentais para que eles entendam o que Deus, os porquês da vida. A vocação e os porquês vêm antes do como e o que fazer. Mas os porquês, o porquê da existência do Pedro, o que Deus tem gerado através da vida dele, usar uma estratégia, mas ele tem que fazer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa. Como eu falei, cara, ele vai escolher uma profissão, e o que ele escolher, nós somos capazes, nós somos fundamentais para que dizer, Pedro, você é muito criativo, João, você é muito inteligente, você faz muito bem essas coisas, você tem essas habilidades, e afirmar essas coisas sobre eles. A gente fala sobre estar em algum lugar, missão tem que estar em algum lugar. O Lilianderson está no sertão, outros estão na África, alguns estão em Curitiba, em Colombo, Fazenda Rio Grande, no Complexo da Maré. Nós vamos estar em algum lugar, e o papel da igreja, no sentido de família, é falar assim, aonde você pisar, você vai ser bênção. Esse é o nosso papel. E a gente tem que servir as pessoas. Missão não tem jeito. Servir as pessoas. E pode ser aqui, pode ser acolá, pode ser em qualquer lugar. Então família é ambiente de geração de missão. Por isso que nossa responsabilidade aumenta. E nós não estamos num culto de envio missionário aqui hoje. Nós já estamos nesse envio missionário o tempo todo. E aí, para caminhar com vocês sobre as coisas que Pedro me ensina ou me lembra, eu quero compartilhar também 3 pontos rápidos com vocês. Baseados nessa agência missionária dos Ladentins, que é a minha experiência, eu quero dizer que o Pedro me lembra sobre obediência. Não porque eu quero que ele seja obediente comigo o tempo todo, ou vocês com seus filhos, mas porque Pedro foi gerado no ambiente de obediência. Eu, em 2005, estava fazendo determinadas coisas em Campinas, muito longe do Nordeste, onde Deise estava. Naquele tempo, eu envolvido com a academia, tentando ser empresário, tomando tombo, aí depois tocando na igreja, fingindo, tentando ser alguma coisa de louvor, e nada. Deise estudando para fazer os seus vestibulares, medicina, relações exteriores, e de repente, num mesmo time da história,
aparece Deus e ele encaminha os dois para o mesmo local. Mas antes de ir para o mesmo local, não é questão de você, o ambiente que a gente foi necessariamente um ambiente de renúncia e de bastante sacrifício. E a gente se conheceu lá, se casou, viemos para cá, para o CAD, Fazenda Rio Grande, por obediência a Deus. A gente não conhecia ninguém aqui, não sabia que essa cidade existia, nem que o CAD existia, mas Deus nos mandou para cá, através de uma palavra muito específica, e a gente ficou. E o Pedro chegou nesse momento. É muito difícil falar, você pode falar, você está falando, sei lá, de destino, alguma coisa assim, cara, isso é estranho. Mas eu teria outros filhos, se aquele movimento de obediência, se aquele sim não tivesse sido dado com muito sacrifício. E a Daisy também. Daisy teria outro marido, sei lá, outros filhos, talvez mais do que um a gente teria. Então Pedro está nesse ambiente de fruto de amor, de duas pessoas apaixonadas sim, mas de obediência. E Pedro até o final do ano passado, não tinha passado por nenhum período de transição. Ele nasceu aqui, foi para a Fazenda Rio Grande, viu a gente no CAD o tempo todo, frequentou aquele lugar no CAD o tempo todo. Cara, a vidinha ali de 4 aninhos era essa. E agora a gente saiu, eu saindo do CAD no final do ano passado, o Pedro fez várias vezes a mesma pergunta: por que você saiu do CAD? Eu gostava tanto do CAD. E eu gosto da Fazenda Rio Grande. Eu já não digo mesmo, Curitiba, Fazenda, aqui tá melhor. E ele falou: cara, mas por que você saiu? Eu falei: porque Deus me pediu para sair. Eu contei essa experiência para vocês aqui na igreja. Porque a mesma palavra que me levou para o CAD naquela vez, quando o Pedro nem existia, ele me pediu para sair nesse momento. E a ideia é que o Pedro, além de me lembrar em obediência, ele viva em um ambiente de obediência. Onde o valor da obediência seja o tempo todo tentado ser exercido. Porque a gente obedece sempre, cara, é muito difícil. Mas eu queria que vocês pensassem sobre esse valor na vida de vocês. Nós não caminhamos nessa agência missionária familiar baseados no mercado ou nas grandes perspectivas. A gente está vivendo um tempo agora bem conturbado, em família, conturbado não no sentido de problema, mas de sonhos e desejos, algumas coisas que às vezes a gente está tentando equilibrar e reequilibrar, mas que vocês e nós entendamos que a nossa família se manifesta ou se movimenta através da obediência. E como ele foi gerado nisso, eu desejo que ele se lembre disso, e que ele saiba tomar decisões a partir do ambiente de obediência a Deus. E isso nós, ou vocês, que vão ensinar para eles. O segundo é gratidão, o valor imprescindível para a formação de uma família missionária. Para quem já foi para o campo literal, para esse, que a gente sempre falava, foi para o campo missionário, gratidão quando a gente está com poucas coisas acontecendo, uma dificuldade aqui, outra lá. Gratidão precisa ser um movimento que é um valor também bem incutido na família. Vocês já que tiveram filhos ou vão ter, cara, o seu filho vai ter um cofre. Ele não tem jeito. Ele tem cofre. Cara, pode ser de vaca, como o Pedro está agora, de porco, de casinha, do Corinthians, do Palmeiras, seja lá de quem for. Mas sempre, toda criança tem um cofre. E aí, sei lá, alguns meses atrás, ou talvez um ano atrás, eu dei uma moeda de 25 centavos para o Pedro. E você já deve ter tido essa experiência. E o Pedro olhou para aquela moeda de 25 centavos como se fosse $1 milhão. E falou: cara, obrigado, pai. Eu estou rico. Ontem a gente saiu para caminhar e no final a gente comprou um negocinho para tomar e sobrou ali umas moedinhas. Eu enfiei no bolso dele e ele olhou para aquelas moedas. Eu estou rico. Quando uma criança da Cridas ganha um presente, agora no dia das crianças, amanhã, essa semana foi bem cheia de presentes, e eles ganham às vezes presentes simples, outros bons, outros bem daqueles de casa china, que cara, você sabe que vai quebrar rapidinho, se ele dá uma bicuda, deixar cair, já e eles ganham e olham para aquilo também, cara, que legal, um sentimento de gratidão que crianças ensinam mais pra gente, porque os nossos 25 centavos perdem o valor. A gente acha, o nosso patamar vai subindo demais, e aí a nossa vida vai ficando sem graça, a gente vai perdendo um pouco da referência, e as crianças ensinam pra gente. O Pedro, quando chega em casa na hora do almoço, e ele festeja, quando ele olha pra mim e fala: você sabe o que a mamãe fez para comer? Aí eu fico esperando, sei lá, uma picanha assada, um estrogonofe. Ele fala: purê! Porque a comida preferida dele é purê de batata.
que isso tem a ver comigo? O que isso me ensina? Porque nós devemos ser gratos às coisas que Deus tem feito na nossa história, na nossa família. Por mais coisas que vocês têm passado agora com dificuldade, coisas que vocês já passaram, ou hoje na bonança um pouco melhor, que a gente não se esqueça de ser grato a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. No mundo onde a gente quer tanto, tão rápido, gratidão é o ingrediente que me faz experimentar o sabor da vida plena que Deus nos oferece quando caminhamos com Ele. O texto diz que a gente vai experimentar do melhor dessa terra, por causa da nossa gratidão também. E por último, para terminar, o Pedro me ensina sobre olhar o que é mais importante, que é a própria família. E aí, ele me ensina sobre equilibrar o meu tempo, gerir melhor o meu tempo, porque quando a gente está também nesse ambiente de projeto social, a gente se vicia em algumas vezes. E a gente quer fazer tanta coisa, quer ajudar tantas pessoas, e às vezes a gente pode desequilibrar e começar a querer ajudar tantas pessoas de fora, esquecer do nosso próprio tempo familiar, e começa a trabalhar das 8 às 6, dá aquela ajuda em casa, quando ele dorme, vamos então trabalhar um pouco mais. E de uns tempos para cá eu tenho repensado sobre isso, que os filhos também nos fazem perceber quando as coisas estão saindo do trilho, quando a gente está tomando decisões equivocadas, quando a gente está um pouquinho mais nervoso do que deveria. Sexta-feira passada a gente estava num horário de pico, tentando chegar num lugar de São Paulo, desesperado, peguei uma subida, um Siena 1.0, cara, foi um ambiente desesperador, e eu falei, cara, não vai subir, o Pedrinho, agora não vai subir, papai, e a Deise, você quer que a gente desce? E aí eu falei, não, fica no carro, e aí o carro subiu 10 centímetros, e as coisas, chegando lá no topo, eu estava tão nervoso, tão nervoso. Primeiro estar em São Paulo, naquele momento ali, que não deveria estar. E aí, o Pedrinho virou para mim e falou, papai, eu acho que você precisa se acalmar. E exatamente. A gente estava saindo do trilho, e ele estava me lembrando, papai, menos. Filhos têm a capacidade de lembrar dessa prioridade de conectar pai e mãe, porque às vezes a gente vai se distanciando por causa das tarefas, e os filhos conectam os cônjuges, de lembrar, olha, cara, a gente não pode estar tão distante. Os afazeres, ou até o próprio cuidado com o Pedro não pode trazer a gente, não pode distanciar, mas tem que se conectar. E a gente sempre se lembra disso, da prioridade em coisas simples da vida, quando a gente vai para a cama brincar, sei lá, de lutinha, os 3 juntos, ou a gente vai pegar um colchão, botar na sala e vai assistir um bom filme infantil juntos, porque ali a gente se lembra do que é mais importante, do que é prioridade. Esse é o Evangelho. Coisas simples, corriqueiras, cotidianas, onde Deus fala com a gente nas mais diversas atividades, quando a gente dá um pirulito, come um purê, brinca de luta, ou quando a gente se estressa com o Siena 1.0. Mas que a gente está falando sobre discipular as nações, e que essa geração missionária possa impactar os lugares onde eles vão pisar. Se a igreja está na família, o reino de Deus está na família, a família está na igreja, se a família está na igreja, a igreja está discipulando as nações e cumprindo o seu chamado missionário, e que a gente possa cumprir com êxito aquilo que Deus tem chamado a gente para fazer como pais, em nome de Jesus. Deus abençoe. Bom dia. Eu não sei vocês, mas eu ficaria umas 2, 3 horas ouvindo a Keila, o Danilo, porque para mim foi maravilhoso. Muito obrigada, Keila, por tudo aquilo que você passou para nós, por esse exemplo. Nunca tinha prestado tanta atenção nessa parte onde diz que o coração de Maria foi ferido como uma espada bem afiada, né? E esse contexto de ser mãe, de ser pai, de cuidado, tremendo. Muito obrigada. E usando as palavras do Danilo, gratidão, usar como gratidão. Nós temos gratidão no nosso coração por pessoas tão relevantes que Deus nos presenteou muito. Isso aqui tem números. Obrigada, Danilo, pela sua maneira tão legal de falar e descontraída, mas com tanta profundidade. Que Deus continue abençoando você, a Deise, o Pedro, e que nós, como família, possamos pegar tudo que Deus tem ministrado e vai ministrar e aplicarmos, vivermos, porque não é só ouvir, é viver.
praticar. E falando em família, domingo que vem, uma nova família será estabelecida. Michele e Eduardo vão se casar. Posso ouvir um uhul? Michele e Eduardo vão se casar e a gente está muito feliz como igreja, com a presença do Jorge, da Miriam, os pais da Michele que vieram lá do Rio de Janeiro, vieram com a Bruna, que não está aqui, com o Ted e com a pequena Laura. Uma viagem do Rio de Janeiro de carro e eu fico imaginando todo o desenrolar, mas estão aqui. E eu queria chamar a Michele e o Eduardo aqui na frente, eles podem passar pelo cantinho. E eu queria convidar você a orar junto por eles, nesse momento de tanto estresse, número de pessoas, convidados, e a gente tem acompanhado eles e não tem sido fácil. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Vem mais para cá, vocês dois, que eu estou bem grandona hoje. E Deus tem sido maravilhoso e tem cuidado e sei que vai fazer muito mais. Eu creio nisso, né? E a gente quer, como comunidade, declarar bênçãos sobre essa nova família que vai se iniciar no próximo domingo. Já eu quero chamar os músicos, a Ju, porque depois eles vão estar encerrando com mais uma canção para já se posicionarem. Mas eu queria que você, como igreja, estendesse as mãos. Que oportunidade, que dia maravilhoso nessa manhã, eles ouvirem, terem a oportunidade de estarem aprendendo. Porque eu acho que é isso. A gente aprende com quem já está à frente, né? O Matheus e a Bruna, faltam 20 dias para eles casarem também. Então eu tenho que aprender com pais que os filhos já casaram, né? Para me ajudar nesse momento que eu estou ficando assim, um pouco ansiosa. Mas esse é o grande de igreja, de família, que a gente contribui um na vida do outro, né? Então é maravilhoso estarmos aqui. E agora eu quero convidar você a começar a declarar bênção sobre a vida da Michele, do Eduardo, os desafios que eles vão viver como casal. Depois, se Deus quiser, logo pais, logo depois, né? Eles que vão definir em Deus. Não, nada de pressão. Mas que a gente possa estar declarando sabedoria, cumplicidade e principalmente temor do Senhor em todas as escolhas, né? Obediência, assim como nós ouvimos nessa manhã, que eles possam caminhar em obediência em Deus. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa, pela Tua palavra semeada, ministrada às nossas vidas. Senhor, e agora nós nos unimos como família de Cristo, como igreja, como comunidade, como irmãos, filhos do mesmo Pai. E declaramos, Pai, a bênção do Senhor. Como nós já cantamos nessa manhã, que a bênção do Senhor se derrame sobre a sua geração e sobre a que virá. Que a sua família, seus filhos e tudo que vocês vierem empreender em Jesus sejam bem-sucedidos. Que o Senhor os capacite, que o Senhor dê graça nos momentos difíceis. E que a presença do Espírito Santo seja constante na família de vocês. Nós declaramos a bênção nessa semana que antecede o casamento, com a paz, com o cuidado, com a provisão, com tudo que eles precisam, com os detalhes. Que o Senhor esteja derramando graça sobre eles. Nós nos alegramos em Cristo Jesus, porque aqui está um casal que acredita na família, que está dizendo sim ao casamento e dizendo sim aos propósitos do Senhor para eles. E nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida do Eduardo e da Michele, em nome de Jesus. Nós abençoamos os pais do Eduardo, nós abençoamos os pais da Michele, para que eles continuem sendo bem-sucedidos na caminhada deles, na jornada deles, em nome de Jesus. Amém. A Ju vai estar nos abençoando com a canção. Amém. E a gente vai estar encerrando esse nosso tempo com essa canção. E eu também quero orar por vocês. Quero orar junto com vocês. Que o Senhor nos ajude nos nossos desafios como família, né? Cada um tem seu tipo de família. Que você seja guiado, que
que você seja encorajado, que você seja fortalecido. Que a bênção do Senhor seja sobre o seu lar, sobre as suas finanças, sobre tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. Que o Senhor conduza em triunfo cada passo que você precise dar. Aí eu também tenho que falar, né? Minha filha noivou ontem. Muitas emoções no meu coração. Um filho casando daqui a 20 dias, a outra já noivou. Que brincadeira é essa? Mas que nós queremos também, como comunidade, abençoar o Lucas, a Mariana, nesse novo tempo que eles vão caminhar. Que os desafios que você tem na sua casa, o Senhor os conduza. Que toda decisão seja tomada diante dele. Que cada escolha seja ouvida diante da voz do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Então aqui eles vai orar nos abençoando. Fica aqui do meu lado. Queria convidar os que estão presentes a se colocarem em pé. Nós fomos muito abençoados nessa manhã. Keila, você é uma mulher corajosa e uma grande serva. Fomos desafiados ao Danilo a refletir sobre o nosso papel em missão. A família é a maior missão que Deus nos deu. Esse mês nós estamos falando sobre família. E a nossa oração como equipe pastoral é que vocês vivenciem o melhor de Deus. Que vocês comam do melhor do fruto da terra, como diz o texto. Mas o princípio passa por uma aliança com Deus, caminhar em obediência. Se você está com a sua esposa, dá as mãos para ela. Nós queremos orar pelos casais, pelas famílias, porque entendemos que famílias fortes, uma igreja forte e consequentemente uma nação forte também. Pai, nós te louvamos por essa manhã, Deus. Teu Espírito Santo está neste lugar, Deus. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, os nossos erros, imperfeições, limitações, os dramas que vivemos em nossas famílias, os equívocos, os desacertos, mas fomos desafiados nessa manhã, Deus, a olharmos, a fazermos um diagnóstico a respeito de nós, das nossas famílias, da responsabilidade que o Senhor tem nos confiado. Obrigado pelos nossos pais, pelos nossos avós, por aqueles que vieram antes de nós e que nos emanciparam para a vida, nos encaminharam, nos deram uma vocação, um propósito, e que possamos viver uma vida com propósito, conhecendo o Senhor e fazendo o Senhor conhecido. Nessa manhã, como pastores, como irmãos, como parte da família do Senhor que se reúne ao redor da terra, eu abençoo os meus irmãos, abençoo essa comunidade, abençoo cada família, abençoo aqueles que estão nos assistindo, Pai, nos seus apartamentos, nas suas casas, aqueles que terão acesso na sequência a essa live. Nós abençoamos que essa semana seja uma semana tremendamente abençoada, uma semana próspera, uma semana de alegria, uma semana onde a graça do Senhor, o favor do Senhor se materialize. E nos ajuda, Senhor, como igreja, como parte da família do Senhor, entendermos que estamos em missão, que a missão acontece no ordinário da vida, aquilo que o Danilo falou, no cotidiano, nas brincadeiras, no tempo com os nossos filhos, no tempo com os nossos amigos. Nos ajuda, Senhor, a andar firmados em aliança contigo. Nós te agradecemos por essa manhã, abençoamos a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. A Ju vai nos facilitar uma canção e que possamos cantar essa canção como uma oração em nome de Jesus.